Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começou o Brasileirão 2025. E neste sabadaço, 29 de março, tivemos aí três nordestinos estreando. No Brasileirão, três nordestinos. São cinco, né? Ou seja, 25% do Campeonato Brasileiro é no Nordeste. Maravilha, isso é espetacular. Mas nesse sábado tivemos o Vitória, né, o rubro-negro baiano, perdendo fora de casa para o Juventude. Tivemos o Fortaleza vencendo em casa o Fluminense, uma boa vitória para quem não viu. E tivemos o Sport, o rubro-negro pernambucano, retornando à Série A e jogando em casa contra o São Paulo que está na Libertadores, São Paulo de Oscar e Lucas Moura, mas que não estiveram em campo. Né? O São Paulo poupou alguns jogadores, porque tem a Libertadores, mas isso não tira o mérito do resultado do esporte. O esporte não venceu, mas não perdeu. E você estrear o Campeonato Brasileiro depois de algum tempo, voltando para a Série A, não perdendo para um time que está na Libertadores igual o São Paulo, que ficou um tempo parado, porque foi eliminado do Campeonato Paulista, podemos considerar como um grande resultado para o esporte. Então, São Paulo zero e esporte também zero. Torcida do São Paulo reclamando muito, reclamando do treinador, alguns erros do treinador, e um jogo que o São Paulo, para muitos, deixou a desejar. Pode até ter deixado a desejar o tricolor paulista, mas muito disso dá por conta é, da forma como o esporte se comportou. E aí, o esporte tinha sim, obviamente, como sua primeira opção não perder, e isso aconteceu. Não perdeu. Então, São Paulo zero, esporte também zero, sobre esse jogo que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Tricolor Paulista e meu amigo torcedor do Rubro Negro Pernambucano, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Razer com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se for do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui pegar logo os números do jogo. O São Paulo deu 16 chutes, mas em direção ao gol, 3. E por que isso? O esporte fez uma parte tática defensiva muito bem feita. O esporte só tomou pressão, pressão, pressão no final do segundo tempo. Porque durante todo o jogo, o esporte conseguiu cadenciar o jogo, quebrar a partida, tornar a partida um pouco mais lenta. De vez em quando o esporte, uma vez ou outra, tentava uma subida, um contra-ataque, mas conseguiu. No primeiro tempo, neutralizar bastante o São Paulo. O São Paulo quase não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo deu uma melhorada, mas mesmo assim, o esporte conseguiu neutralizar. E no final do jogo, que aí acontece o normal, o time que quer o empate, ele acaba recuando um pouquinho mais, e aí deu mais campo para o São Paulo. O São Paulo criou mais oportunidades e deu realmente uma pressão. Mas durante o jogo todo, o sistema defensivo, a dedicação tática do esporte chamou a atenção. Posse de bola, São Paulo teve 65% de posse de bola, precisão nos passes, quase 90%, fez menos faltas que o esporte, isso aí era óbvio, né? Escanteios, teve mais escanteios, ou seja, todos os números foram a favor do São Paulo. O esporte deu 8 chutes e apenas um chute em direção ao gol. Porque qual era a intenção? A intenção do esporte era não perder. Está errado? Não. O esporte não está errado. Joga fora de casa contra o São Paulo. Eu não vejo o São Paulo brigando pelo título brasileiro, mas vejo o São Paulo na parte de cima da tabela. Você conseguir, fora de casa, na estreia, conseguir um ponto, bom,
Perfeito. Então o São Paulo não conseguiu romper o esquema tático que foi feito. O esquema tático que foi feito foi para isso. Ah, e tem um detalhe. Você, meu amigo torcedor do São Paulo, que talvez não conheça o esporte não é um time retranqueiro, tá? O esporte não é um time que joga atrás. O esporte é um time que gosta de ficar com a bola. O Lucas Lima gosta de fazer essa bola girar, ele tem qualidade para isso. O meio-campo gosta de fazer girar. Tem verticalidade do esporte, sim, mas o esporte também gosta de ficar com a bola. Porém, tem jogos e jogos. E nesse jogo o esporte optou por isso. No primeiro tempo, o esporte foi facilitado, na minha opinião, por um erro tático do treinador do São Paulo. Entrou com 3 zagueiros e só tinha o Pablo na frente. Pablo, que o São Paulo conhece bem. Então, o dia errou. Aí no segundo tempo ele consertou, né? Fez mais ou menos o óbvio, né? Então, no primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu muita coisa. Primeiro, o esporte fez uma boa linha, uma boa tática. Mas também, se jogar com 3 zagueiros, porra, é, na boa, é meio sem noção. Ele poderia ter consertado isso ainda no primeiro tempo, mas resolveu não fazer. Então, cara, foi um jogo no primeiro tempo que não foi muito bom. Você olhar pelo lado tático, a parte tática do esporte foi superior ao do São Paulo, não tomou gol e nem sofreu tanto assim. Né? O São Paulo com alguns erros, o esporte tentando aproveitar alguns erros, né? Que o time do São Paulo pudesse dar numa saída de bola, alguma coisa é, nesse sentido. O esporte poderia ter agredido um pouco mais, já que tinha ali o esporte jogadores que pudessem, que podiam dar uma velocidade, fazer um contra-ataque, não esquecendo que o jogo se condicionou também ao pênalti perdido pelo Caleri. Né? O Caleri me perde um pênalti, tem um pênalti com 1 minuto e meio mais ou menos de jogo. Um pênalti que eu fiquei meio em dúvida, tá? Um pênalti que eu fiquei meio em dúvida, mas como tem a perna do jogador do esporte ali, o jogador do esporte que estava no lance não reclama muito. Então, o juiz dá pênalti e o Caleri isola a bola. O São Paulo até começou forte. Se o São Paulo faz 1-0, provavelmente o jogo seria completamente outro. Se o São Paulo faz 1-0, talvez esse esquema de 3 zagueiros do São Paulo funcionasse. Mas como ele perde o pênalti, fica 0-0 e o time não consegue criar, os laterais acabam não conseguindo muita coisa, falta criação ali no meio, lógico que faz falta você ter o Lucas Moura, você ter o Oscar, dá é, 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 uma outra forma, né, o jogo, mas se esperava mais do São Paulo. E o Sport conseguiu neutralizar bem. Segundo tempo, o São Paulo deu uma melhorada, né? Porque fez as mudanças, colocou mais gente para frente, ocupou um pouco mais o campo, tentou gerar mais a bola, ficar mais perto do Caleri ali, ficou mais próximo do gol, mas também o esporte não ficou correndo tantos riscos assim. Apenas partir mais ou menos 35 minutos. Né? Teve um lance ou outro ali que o goleiro do esporte teve que fazer alguma interferência, mas aí, porra, é normal. O São Paulo estava jogando em casa, indo para cima, e normalmente o esporte recuou. Mas, cara, o esporte correu seus riscos, o São Paulo também correu seus riscos. Não foi um jogaço, muito por conta do São Paulo, mas acho que o esporte poderia ter sendo um pouquinho mais ousado, não se abrir, mas no contra-ataque ter uma ousadia maior um pouco no contra-ataque. Mas não vou reclamar, foi um resultado, obviamente, resultado melhor para o esporte que empatou fora de casa do que para o São Paulo. Então,
na minha opinião, o Sport começa com o pé direito. E o São Paulo? Torcida reclamando. É apenas o primeiro jogo, não estava com todos os jogadores, lógico. Já não é tão início de temporada, a gente já está no final de março, né? Era para apresentar um futebol melhor, mas, cara, tem muita coisa, muita água para rolar, julgar, para você julgar é, o jogo do São Paulo. Tem que esperar um pouquinho mais. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui, um abraço.